Então, vamos ler a Escritura Sagrada em 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 12. E hoje eu quero, na graça do bom Deus, continuar falando sobre as qualificações dos ministros do Evangelho. Né? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Hoje nós vamos falar sobre a última qualificação aqui deste versículo, né? Que é apto para ensinar. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos hoje, Senhor, que reunidos nesta manhã, ouvir a sua voz na exposição da palavra, nesta aula de EBD, Senhor. E pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos faça entender o que a sua palavra nos ensina e venha aplicar a nossa alma, em nome de Jesus, para o bem da nossa igreja, que a nossa igreja seja abençoada e que o seu nome seja louvado, com perdão dos nossos pecados, Senhor, em Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar. Versículo 2, vamos ler novamente. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Apto para ensinar. Nós vimos já várias qualificações dos pastores que Paulo está aqui descrevendo, irmãos. Eu tenho dito para vocês que ele está fazendo aqui na descrição, olhando e fazendo um contraste com os falsos mestres. Ele tinha dito para Timóteo ficar em Éfeso, porque lá em Éfeso estava acontecendo um tipo de pregação falsa das genealogias. E ele então diz que não se deem a essas coisas, né? Versículo 4 do primeiro capítulo ainda. Mas o quê? O que ele pretende? Ele pretende que o fim do mandamento, versículo 5, seja o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Ele pretende que, em vez de ensinar genealogias, os Timóteo especialmente, mas todos os mestres, na verdade, eles ensinem o Evangelho. O Evangelho. A palavra do Senhor. Porque somente o Evangelho, irmãos, pelo Evangelho o Senhor edifica a igreja de Deus. Ele diz aqui que essas fábulas, versículo 4 do primeiro capítulo, essas genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação, mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Então, ele está dizendo, olha, Deus edifica não pelas genealogias, mas Deus edifica exatamente pelo Evangelho, pela palavra dele que deve ser pregada, que deve ser ensinada continuamente. Então, ele está fazendo um contraste aqui, não é de se admirar, né? Que ele fazendo um contraste aqui, todo o assunto vai ser levado em conta esse primeiro aspecto aqui do início da carta, irmãos, quando ele fala, então, que ele dá o exemplo dele, no capítulo 3, como alguém que foi salvo pela graça, que se tornou, então, um modelo para a obra que Deus faz. No capítulo 2, tudo isso ele está fazendo esse contraste, ele está mostrando assim, olha, esse é o Evangelho que produz essa transformação, é isso que nós devemos pregar, é isso que nós devemos ensinar. No capítulo 2 ele fala de como deve ser o culto no Evangelho. Nós fizemos aqui várias exposições sobre o capítulo 2 e vimos que todos, que se devem orar nos cultos por todos os homens, porque é isso que o Evangelho produz. O amor, a misericórdia, a oração por todas as pessoas. A esse Deus, como ele diz aqui no versículo 3, aliás, no versículo 4 do capítulo 2 já, que quer que todos os homens sejam salvos e venham
ao conhecimento da verdade. Deus, ele quer que todas as pessoas conheçam a verdade, conheçam Cristo. Então, devemos orar por todos, porque é Ele que vai abrir os corações dos homens. Então, Paulo está falando, olha, veja o que o Evangelho faz. O Evangelho, ele deixa de nos tornar pessoas orgulhosas, egoístas, briguentas, que divide a igreja, e vamos orar por todos, e vamos amar a todos, e vamos pregar o Evangelho aos de fora, e vamos amar os nossos irmãos na igreja. Ele fala do papel das mulheres, irmãos, que não é um papel de ostentação, mas de humilde demonstração de uma vida verdadeira, piedosa. E, irmãos, elas têm, as mulheres, as nossas irmãs, né, vocês mulheres, têm o seu papel também no culto, segundo o apóstolo Paulo. Mas no capítulo 3, eu estou aqui relembrando os irmãos, como ele está sempre fazendo esse contraste, sempre mostrando como o Evangelho, o que o Evangelho faz. No capítulo 3, então, ele está dizendo, olha, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Excelente obra deseja. Ele está falando então, irmãos, como essa obra é excelente. Como essa obra dos verdadeiros ministros, não dos falsos mestres, mas dos verdadeiros ministros que pregam, que ensinam o verdadeiro evangelho, é excelente. Por quê, irmãos? Porque é uma obra que glorifica a Deus. É uma obra que vem de Deus. É uma obra que está no mundo para anunciar aos homens a esperança que vem de Deus, a boa notícia do Evangelho. É uma obra também que cuida da igreja, que os ministros eles têm responsabilidade de cuidar das ovelhas de Cristo Jesus, de edificar os santos. Então, por essa obra ser tão excelente, é uma obra que ela traz a necessidade, consequentemente, de que o bispo seja irrepreensível, aquele que vai estar exatamente na frente da igreja, liderando a igreja, servindo, na verdade, porque a liderança cristã não é déspota, não é opressora, mas é humilde, é serviçal, servindo a igreja. Aquele que vai estar servindo a igreja, ele deve ser, então, irrepreensível. A obra é tão excelente que se exige que o ministro seja irrepreensível, seja um modelo do rebanho, devido exatamente à excelência dessa obra. Ele não pode ser contrário na sua vida a esse evangelho, né? Mas ele deve corresponder a esse evangelho. Ele deve ser irrepreensível. Isso não significa que ele vai ser uma pessoa perfeita, mas que ele vai ser uma pessoa onde não se pode acusá-lo de algo grave. E aí Paulo está dando então essas qualificações, irmãos. A qualificação de ele ser marido de uma só mulher, a questão da pureza sexual, a questão do seu equilíbrio, de ele ser vigilante, sóbrio, honesto, a questão da sua generosidade, de ele ser hospitaleiro. Então isso aqui vamos dizer assim, é o efeito do evangelho na vida deste homem, e o evangelho, ele está lá para pregar o evangelho, portanto é uma obra tão excelente, e por isso ele se torna modelo dessas coisas. Ele deve ser modelo dessas coisas. Mas aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele precisa avançar, né, nessas qualificações, e veja que ele está falando aqui mais da vida do próprio ministro, e outras qualificações que ele vai mostrar aqui, como por exemplo, nós vamos ver se Deus quiser na próxima exposição, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, não neófito, para que não soberbecendo, se não caia na condenação do diabo. Especialmente aqui até o versículo 4, essas são características da vida dele, da prática, pelo efeito do Evangelho de Jesus na vida desse ministro, que ele então é irrepreensível, e ele é o modelo do rebanho. Mas o finalzinho do versículo 2, ele trata de um aspecto, irmãos, essencial, que, vamos dizer assim, não é propriamente daquela prática diária do ministro, do
daquele que lidera a igreja, como essas outras, né, que é a vida dele comum e a vida diária dele, mas é a sua função mais importante. É o seu trabalho por excelência, quer dizer, é o trabalho propriamente do ministro mesmo. Ainda que o ministro ele tenha outros tipos de função dentro do ministério, evidentemente, mas este aqui é o principal. E é por isso que eu acho interessante, e eu penso até mesmo que é por isso que Paulo ele está falando muito da vida do ministro, né? Da vida dele, tudo que estou falando para vocês, ele deve ser repreensível nessas coisas, mas ele, quando ele vai para o ministério propriamente dito, para a vida, vamos dizer assim, para a prática ministerial propriamente dita, é isso que ele destaca. Ensino. Ensino. Que o ministro deve ser um mestre, ele deve ser alguém que ensina, ele deve ser apto para ensinar. Então, o que isso mostra, meus irmãos? Já que, pela ênfase que ele dá nesse aspecto, quando ele vai tratar do ministério em si, né? Eu vou repetir isso aqui, que eu estou enfatizando agora. É que ele mostra muitas qualificações da vida diária do ministro, mas quando ele vai para o ministério, é isso que ele trata. Ensino. Por quê, irmãos? Porque essa é a função principal do ministro. E aí, meus irmãos, eu quero conectar isso com o que eu falei até aqui. Se Paulo ele está fazendo um contraste entre o verdadeiro evangelho e as fábulas e os falsos mestres e os verdadeiros mestres, né? Existe um aspecto que Paulo está combatendo aqui, que é importante nós notarmos, que é exatamente a questão do falso ensino. Tem um lado positivo e tem um lado negativo aqui. Qual é o lado positivo? O lado positivo é exatamente esse, de que a função do ministro principal é ensinar. É ensinar. Só que dentro desse lado positivo, vem, junto com ele, né, melhor dizendo, vem o lado negativo. Ou seja, irmãos, não existe só o ensino do ministro verdadeiro, do pastor verdadeiro. Não existe. Existem os falsos mestres. Existem os falsos mestres. Existem aqueles que eles estão, então, propagando naquela época, era esse o caso, a genealogia e as fábulas. Então, se Paulo ele está falando aqui que o ministro, a principal tarefa dele, eu penso aqui que é correto nós dizermos, pela ênfase que ele dá a essa tarefa, né, e por outros textos das Escrituras que mostram claramente isso, evidentemente, mas se ele está mostrando isso, ele está também colocando isso, irmãos, dentro daquilo que ele vem falando desde o início da carta. E quando ele deixou lá o Timóteo em Éfeso, né? Vou até ler de novo. Ele diz aqui no versículo 3 do primeiro capítulo, ele diz assim: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns, que não ensinem, olha só, outra doutrina. Nem se dei a fábulas, quer dizer, advirta para quem não ensina essas coisas, mas o Evangelho. Isso significa, irmãos, que Paulo aqui está falando, olha, esse é o perigo. Veja que o Evangelho tem que ser pregado, porque o Evangelho é edificação de Deus. Deus edifica pelo Evangelho. O Evangelho produz um culto verdadeiro. Nós temos os verdadeiros ministros do Evangelho. Tudo isso que você está falando. Então, agora ele entra no cerne do que é o trabalho do pastor, que é o ensino, mostrando o seguinte, olha, como eu disse há pouquinho, existe o lado positivo, que é exatamente esse, ele tem que ensinar o Evangelho, mas existe o lado negativo, que o trabalho do pastor também é combater o falso ensino. Ele tem duas frentes, então. Ele tem duas frentes. A primeira é o ensino, a edificação propriamente dita da igreja com o ensino verdadeiro, e ele tem também o lado negativo, que é de proteger esta igreja que está sendo edificada contra os falsos ensinos que virão. E, na verdade, já existem, sempre existiram, sempre estiveram presentes os apóstolos como diz um conhecido pastor dos nossos dias,
os apóstolos colocaram o pé na estrada para evangelizar e os falsos profetas também colocaram outro pé, digamos assim, né? Então, eles estão sempre nessa batalha de proteger a igreja de Deus. Eu acho que uma ilustração boa para isso é o seguinte: você tem, então, vamos usar a ilustração da casa, né? Você está construindo uma casa, aí você tem o lado positivo, né? O lado positivo que você vai construindo aquela casa. Então, aí você levanta primeiro uma parede, vamos dizer. Você constrói, claro, primeiro não, né? Primeiro tem um alicerce. Daí você começa a construir uma primeira parede. Você começa a levantar a parede. Aí, eu lembro, vou falar isso aqui para ilustrar, que quando nós estávamos construindo aqui, e eu participei disso, né? Eu estava lá, né? Quando os irmãos estavam fazendo a igreja aqui do Tapajós mesmo, de outra denominação que eu fazia parte antes, né? E nós estávamos ali, estava começando a construção da igreja. E aí o pedreiro, ele levantou a primeira parede. Assim. E aí ele começou a proteger. Acabou o serviço, não ia continuar o serviço. E ele então protegeu aquela parede, porque nós íamos embora e a parede ia ficar lá. Aí eu mencionei a ele, precisa proteger, né? Ele disse sim, por quê? Porque vai aparecer alguém que vai querer derrubar a parede, né? Ainda não está pronta, não está firme ainda, então tem que proteger. Ou seja, meus irmãos, é esse o trabalho do ministro. Tanto ele edifica, como ele protege do falso ensino. Porque o verdadeiro ensino edifica, mas o falso ensino destrói. Então, o trabalho do ministro são essas duas frentes. Uma de edificação, a outra de proteção. O tempo todo eles vão ficar, o pastor vai ter que trabalhar dessa maneira, irmãos. E você percebe isso claramente no apóstolo Paulo, em todos os apóstolos, já no Novo Testamento e até no Antigo Testamento também, que tinha os falsos profetas lá no Antigo Testamento. Então, irmãos, essa introdução que eu fiz para vocês foi para situar exatamente o que Paulo está falando aqui, né? Quando ele diz assim, versículo 2, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Apto para ensinar. Por isso que ele põe aqui. Essa é a função principal do ministro. E dentro de todo esse contexto que eu falei aos irmãos. Agora, o que significa ser apto para ensinar? O que significa, portanto, entrando agora propriamente nas palavras aqui, e no assunto propriamente dito, o que significa apto para ensinar? Capaz de ensinar, que tenha condições de ensinar, irmãos. Para nós entendermos isso, nós vamos ter que olhar outros versículos das cartas pastorais que Paulo fala do mesmo assunto. Este versículo aqui, 2, ele é muito resumido quanto ao ensino, Paulo só cita essa qualificação, apto para ensinar. Mas, quando nós olhamos para a carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, onde Paulo também vai dar lá as qualificações dos ministros do Evangelho, quando Paulo chega nessa parte aqui, como eu tenho dito para vocês, que é a função do ministro mesmo, né, o ensino, ele explica melhor. Ele vai mostrar, então, o que ele quer dizer quando ele fala apto para ensinar. Tá? E aí eu convido vocês, então, a ir para a carta de Tito. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Vocês estão em 1 Timóteo, aí está pertinho aí. 2 Timóteo e logo em seguida vem Tito, né? Tito, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 8 em diante, irmãos. 8 em diante. Tito, capítulo 1, versículo 8 em diante. Você vê que no versículo 7, ele diz a mesma coisa, né? Que é necessário que o bispo seja
irrepreensível, irrepreensível. Aí ele diz, mordomo da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado a ouvir, não espancador. Estou lendo aqui já o 7. Aí quando chega no versículo 8, veja, ele diz também, dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, todas aquelas qualidades, parte delas que nós já temos estudado, né? Nós vamos estudar ainda outros, como a questão de ser dado, não ser dado ao vinho. Aí ele fala no versículo 9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, aqui está. Paulo explica melhor o que é esse apto para ensinar. É exatamente uma pessoa que tem essas qualificações em relação ao ensino. Ensinar, muita gente ensina. Mas existe uma diferença muito grande entre o ensino realmente do Evangelho e outros ensinos. Pessoas têm professores de tudo quanto é assunto, né? A internet, então, está cheio disso, de cursos sendo vendidos, ou mesmo de graça. Todo tipo de ensinos, né? De ensinos. Quando chega para a questão eclesiástica, religiosa, tem também muitos ensinos, irmãos. Tem pessoas ensinando sobre todos os assuntos. Tem muitas pessoas falando em nome de Deus. Então, é uma realidade. Só que nós precisamos saber que existe o verdadeiro ensino. E para que nós saibamos que existe, percebamos que existe o verdadeiro ensino, nós temos também que lembrar que existe o falso ensino, como eu tenho dito já aqui na introdução. O ministro verdadeiro é aquele capaz de trazer o verdadeiro ensino. Portanto, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, que torna o ministro capaz, é retendo firme a fiel palavra conforme a doutrina. A primeira grande capacidade dele, né? É que ele esteja bem fundamentado na doutrina verdadeira. Qual é a doutrina verdadeira? É a doutrina dos apóstolos. É a doutrina que Paulo ensinava, que Pedro ensinava, que João ensinava. É o que está no Novo Testamento de Mateus a Apocalipse, né? Sendo também que é o que vem complementando o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é promessa. Deus estava prometendo a vinda de Jesus, e o Novo Testamento é o cumprimento. Então, a Bíblia inteira, a doutrina bíblica, essa doutrina bíblica, a doutrina dos profetas, a doutrina dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, que é, na verdade, a palavra de Deus, ele tem que guardar, ele tem que ser firme nela, ele tem que ser fiel a ela, porque esse é a capacidade primordial do ministro, é que ele tenha um bom conhecimento, um bom fundamento, uma firmeza na verdadeira palavra de Deus. Isso fará, segundo o que Paulo continua dizendo aqui, que ele seja poderoso. Vamos seguir aqui a nossa tradução. Isso fala também da capacidade dele, quer dizer que ele tem que trazer um ensino. E esse ensino, a primeira capacidade dele tem que ser de que ele fala apenas a palavra de Deus. E que ele seja poderoso, ele tenha também essa capacidade, essa segunda capacidade que depende da primeira, né? Então, ele só terá essa segunda capacidade se ele tiver a primeira. Para que ele seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha aqui os dois frentes. Então, ele tem que demonstrar com a sã doutrina e ele tem que convencer os contradizentes. São duas coisas que o ministro tem que fazer. E que ele só poderá fazer se ele... Por isso que o tornará de fato capaz. Que é um ministro capaz de ensinar, apto para ensinar. É quando ele está bem fundamentado na doutrina, o que o fará, então, ele é fiel à doutrina, o que o fará que ele tenha uma capacidade, primeiro, de edificar a igreja, que é admoestar com a sã doutrina.
Ele tem que edificar aqueles que estão lá para ouvir, que estão interessados, que são crentes já, e que estão interessados em ouvir a palavra de Deus. Essas pessoas, elas vão crescer espiritualmente, e elas vão crescer espiritualmente na medida em que elas vão sendo edificadas pela palavra, com a sã doutrina. Então, é o trabalho de edificação da parede. Mas, em segundo lugar, como para convencer os contradizentes. E aí vem o povo lá das genealogias, os mestres das genealogias, os mestres das fábulas e todas as pessoas que estão ouvindo esse falso evangelho. Ele tem que ser alguém que mostra exatamente que isso não é o evangelho. Ele tem que se opor, verdadeiramente se opor a este falso ensino. Seria tão bom, né, irmão, se nós pudéssemos somente ficar com o lado positivo. Seria bom. Mas na verdade não é bom. Porque bom é o que Deus diz para a gente fazer. Né? Mas seria assim mais confortável. Seria confortável, mas não podemos fazer só isso. Nós temos que colocar o dedo na ferida. Nós temos que mostrar os erros. E esse é o lado difícil. É o lado que você tem que dizer, isso aqui está errado, essa doutrina está errada, esse ensino é falso. É o que Paulo faz, Paulo nomeia, né? Paulo diz assim, genealogias e fábulas. Ele está se referindo a um ensino, tipo de ensino que era muito conhecido na época, e que ele diz assim, isso aqui não é o evangelho. E nós temos que combater isso. Nós temos que mostrar, como mostrar que isso é falso? Mostrando o verdadeiro evangelho. Quando Paulo chega lá em Gálatas, ele diz assim, todo ensino que não corresponde ao verdadeiro evangelho seja anátema, é outro evangelho. Como é que você vai fazer a diferença? Pela primeira parte. Quando você tem um ensino positivo, quer dizer, tudo aquilo que não corresponde ao evangelho, ou tudo aquilo que distorce em algum sentido, de alguma forma, o evangelho, você diz assim, isso aqui não é de Deus. Isso aqui é dos homens, isso aqui é doutrina humana, isso aqui é doutrina, pode também dizer, diabólica. Porque, irmãos, não vem de Cristo, não vem de Deus. Então, o ministro tem que ser capaz de fazer esse trabalho. E essa é a capacidade primordial do ministro do Evangelho. Mas vamos continuar lendo aqui outros textos que mostram exatamente a questão desse combate ao falso evangelho. Aí eu vou pedir para vocês lerem mesmo comigo. Eu já citei aqui na introdução, mas agora nós vamos ler, tá? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires alguns, que não ensine outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. O fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Veja, Paulo diz aqui, temos que dizer para as pessoas, não se deem a esse tipo de ensino. Não sigam isso. O ministro, ele tem que ser alguém capaz de fazer este trabalho. Lá no capítulo 4, irmãos, avance um pouquinho comigo. No capítulo 4, lá no primeiro versículo, veja o que Paulo diz. Veja a linguagem de Paulo. Uma linguagem muito forte, confrontadora mesmo. Ele diz assim, capítulo 4, versículo 1, tá? Vou ler. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou, e assim por diante. São ensinos de espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Homens
que têm a consciência cauterizada, homens que falam mentiras e que estão aí falando para as igrejas. O ministro, ele tem que observar isso. Ele tem que estar atento a esses tipos de ensinos que, irmãos, vai variando com o passar do tempo. Não é a mesma. Você não ouve mais falar hoje em dia de genealogias, como era no tempo de Paulo. Mas o tipo de ensino, digamos assim, não é o mesmo ensino, mas a origem e uma certa natureza deles sempre vai aparecer. A origem sempre é humana e diabólica. E a natureza deles sempre é da mentira. E sempre vai combater o evangelho em algum ponto essencial, de maneira que é preciso combater este ensino. E Paulo está dizendo aqui que muitos vão acreditar nele, muitos, nos últimos dias, né? Muitos vão apostatar, vão deixar o evangelho por causa desses ensinos falsos. Olha o que ele diz lá no capítulo 6, versículo 3. Vamos ler também. Olha o que ele diz no capítulo 6, versículo 3. Diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas das palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja a piedade, aparta-se dos tais. São esses falsos mestres, falsos profetas, são soberbos, briguentos, contendem, blasfemam. Do ensino deles sai tudo que não presta, irmãos. Eles são privados da verdade, eles são gananciosos. Os ministros do Evangelho estão numa frente de combater esses falsos ministros, de combater o seu ensino. É o trabalho do pastor, portanto, estar observando isso. Ele tem que ser capaz de, primeiro, esse é o trabalho dele, deixa eu colocar assim para os irmãos, esse é o trabalho primordial, é positivo, tá? É positivo, você tem que ensinar. Mas vem um trabalho, que de certa forma é secundário, mas é necessário, que é o trabalho de combater os falsos ensinos. E Paulo está ensinando aqui que o trabalho positivo ele vai dar a referência para nós sabermos o que não é do Evangelho. Se alguém ensina outra doutrina, qual é a outra doutrina? Que não seja o Evangelho. Aquilo que não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus e com a doutrina que é segundo a piedade. É soberbo e não sabe nada. Não sabe nada. Esse tipo de ensino falso, Paulo vai dizer também, você não precisa ler agora não, mas eu vou ler aqui porque é muito interessante. Ele diz assim, no capítulo 1 ainda, no versículo 8, ele diz assim, versículo 7, querendo ser mestres da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Esse ensino vem de homens muito soberbos, o falso ensino. E eles pensam que sabem, eles se apresentam como pessoas conhecedoras da lei de Deus, mas eles não sabem nada, eles estão privados da verdade. Eles são corruptos de entendimento. Paulo diz, aparta-te dos tais. Afasta-te dos tais. Né? Então, essas pessoas são pessoas perigosíssimas, falsos mestres, soberbos, que não se prendem ao Evangelho. Então, como você sabe disso? Quando você está tão ligado ao Evangelho, você vai começar a perceber a diferença. E o ministro tem que estar consciente dessa diferença. Ele tem que ser apto para
instruir a igreja e mostrar claramente, além de falar do positivo, tá? Que é através do qual ele vai mostrar a diferença, mas ele tem que ser apto também para mostrar, isso aqui não é evangelho, isso não é evangelho, isso não é evangelho. Isso é ensino pervertido, tá? Isso é ensino falso, que produz só perversão, contenda, corrupção. Vamos ver, meus irmãos, lá no versículo 20, aqui do mesmo capítulo, leiam comigo aí também, diz assim o apóstolo Paulo: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Então, veja que ele diz, como é que o ministro vai ser apto, sempre, sempre apto? É quando ele tiver, irmãos, é aquilo que ele fala lá no capítulo 1 de Tito, firmeza, ele guardar o depósito, ele guardar a palavra, e ele ter horror dos clamores vãos e profanos das oposições da falsamente chamada ciência. Aqui não é ciência, o termo moderno, mas se refere, irmãos, a todo esse tipo de coisa que nós estamos falando. Paulo fala assim no versículo 21, a qual professando a alguns se desviaram da fé, a graça seja contigo. Então, esses ensinos falsos, esses ensinos mentirosos, enganosos, o ministro ele deve estar firme no verdadeiro ensino e ter horror desse falso ensino, para que ele possa ser apto. Entendeu, irmãos? Então, essa aptidão, ela diz respeito a um apego à verdadeira doutrina, ao evangelho, à escritura, a ensinar, a demonstrar uma sã doutrina. Isso vai fazer com que ele também seja apto a contradizer a falso evangelho, porque ele tem um padrão e ele então vai mostrar as incoerências, as distorções do evangelho naqueles outros ensinos, as divergências com o verdadeiro evangelho. E isso ele tem que ser apto então para mostrar e para convencer, e para contradizer e para combater tudo o que não é o verdadeiro evangelho. Essa é a aptidão do ministro. Essa é a capacidade do ministro. Ele precisa ser uma pessoa, portanto, irmãos, que tenha firmeza, que conheça a Bíblia, que conheça a doutrina, que conheça o Evangelho, que esteja muito bem capacitado e que, através dessa capacidade, ele possa, então, tanto edificar a igreja, como também proteger a igreja combatendo falsos ensinos. E isso ele vai ter essa capacidade de saber o que é falso, porque ele tem um padrão e ele é uma pessoa também. Aqui vai mais uma necessidade que tem a ver com essa capacidade. Ele é uma pessoa que está atenta, né? Ele está atenta ao que ocorre na sua igreja, em volta da igreja. Atento ao que está acontecendo na sua cultura. E na cultura, vou colocar assim, tanto na cultura do mundo externo, como na cultura eclesiástica. Porque, assim, deixa eu falar para vocês uma coisa. Os anos vão passando e as pessoas elas vão mudando de pensamento. As culturas vão mudando, né? Mas, irmãos, a palavra de Deus sempre é a mesma. Mas o que existe é a aplicação dela dentro da cultura. Vocês estão entendendo? Então, Paulo aqui, ele podia falar de genealogias e de fábulas daquele tempo dele. Ele conhecia, ele sabia o que estava acontecendo. Nós aqui não temos aquele mesmo problema lá de Paulo. O princípio, porém, permanece, ou seja, que nós temos que combater o ensino falso dos nossos dias. Só que, para que eu faça isso, eu preciso também perceber o que está acontecendo, conhecer o que está acontecendo, tá? Para que eu possa, então, combater.
Então, isso pode ocorrer tanto fora da igreja, que faz com que muitas pessoas elas não ouçam o evangelho. E hoje, por exemplo, eu tenho acompanhado, irmãos, só para os irmãos entenderem aqui um ponto. Fora da igreja, as pessoas estão muito horrorizadas com os evangelhos. Por muitas coisas. Muita gente está assim, horrorizada. E muita gente está dizendo assim, eu nunca vou numa igreja. Por várias situações, exatamente do que tem sido feito por falsos mestres que se dizem cristãos. Então, isso é fora da igreja. Mas isso vem em muitos sentidos, ou de uma deturpação, uma incompreensão do verdadeiro cristianismo por parte dessas pessoas. Isso é porque elas mesmas não querem saber, não procuram saber, não têm interesse nenhum em saber, ou porque chega a elas esse falso cristianismo dos falsos mestres. Então, essas pessoas, elas estão muito avessas às igrejas e ao evangelho. E o que essas pessoas normalmente acreditam? Aparecem, então, pessoas, mestres, ditos intelectuais, que vão mostrar para essas pessoas, vão trazer explicações para essas pessoas, difamando o cristianismo, difamando a Bíblia, difamando o cristianismo. Então, isso está fora. Tá? E muitas pessoas, então, vão ouvindo essas coisas. O verdadeiro ministro, ele tem que lidar com isso, com os problemas externos, com o combate externo ao evangelho. Esse é um ponto. Agora, não é só isso, irmãos. Existem questões internas das igrejas. E é isso que eu falei para vocês agora, quando eu disse que muitas pessoas elas não têm entendimento do cristianismo verdadeiro por causa dos falsos mestres que chegam a elas notícias desses falsos mestres. Pois bem, esses falsos mestres, onde é que eles estão? Eles estão nas igrejas. Seus ensinos estão espalhados pelas igrejas. E o ministro verdadeiro tem que combater isso também. E ele precisa conhecer a sua realidade. Está sendo ensinado por essas pessoas, qual tipo de problema. Então, irmãos, tudo isso envolve a capacidade do ministro. A capacidade dele de observar todas essas coisas. Agora, um outro aspecto aqui que eu quero tratar com vocês, dessa capacitação do ministro. E isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 7. Agora, só voltar, né? Está lá não, está aqui, né? No versículo 17, a palavra de Deus diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Vou ler de novo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. O que esse texto mostra? Esse texto mostra que já na igreja primitiva existia como que os ministros, todos eram presbíteros, mas existiam aqueles presbíteros, e todos eram presbíteros, e todos deveriam ser aptos para ensinar, tá? Mas existiam aqueles que eram, digamos assim, que tinham dons especiais para o ensino, e tinham uma função também, devido a esses dons deles, especial para o ensino. E esses presbíteros, eles, portanto, são esses que trabalham na palavra e na doutrina. E Paulo deixa claro aqui, pela linguagem de Paulo, que é trabalho, é esmero, é dedicação. E, inclusive, Paulo diz que eles devem, os que governam bem, seja estimado por digno de duplicada honra, mas principalmente os que
trabalham na palavra e na doutrina. No versículo 18 ele diz: porque a Escritura diz, não ligarás a boca do boi que debulha e digno é o obreiro do seu salário. Ele está dizendo aqui para a igreja honrar esse ministro, que se dedica com esmero à palavra de Deus. Irmãos, isso aqui mostra que o trabalho do ministro é um trabalho muito difícil. É um trabalho que exige muita dedicação. É um trabalho que exige muito estudo. Quando a igreja teve um problema lá em Atos dos Apóstolos sobre as viúvas que não estavam sendo favorecidas, os apóstolos, então, o Espírito Santo os dirigiu para que aparecesse o outro ofício, que era o ofício do diaconato. E eles dizem assim lá, para que nós nos dediquemos à oração e à palavra. Por quê, irmãos? Porque o trabalho do ministro é um trabalho muito difícil, é um trabalho que exige muita dedicação. É um trabalho que exige, e pelo que os apóstolos dizem lá, nós não podemos deixar de fazer o que é a nossa função. Sim, existem as viúvas e elas têm que ser socorridas, e elas vão ser socorridas por irmãos que vão tratar deste assunto. Mas nós, os apóstolos, precisamos continuar no nosso trabalho. Como eu disse desde o início da mensagem, lembra? Qual é o trabalho primordial do ministro? Ensino. Então, para que ele ensine, ele precisa estar sempre trabalhando, sempre se preparando, sempre estudando, sempre dedicado àquele trabalho, de maneira, meus irmãos, que é um trabalho que não pode ser feito de qualquer maneira, não pode ser feito de forma desleixada. Se o ministro ele quer continuamente pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, ele precisa também gostar de trabalhar na palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, ele tem que ser dedicado à palavra de Deus. Isso também tem a ver com a capacidade do ministro. Ele tem que continuar, digamos, se capacitando. Ele tem que continuar, tanto é uma capacidade dele de gostar de estudar, de gostar de se preparar, e de orar, e de buscar Deus, como ele tem que continuar a crescer nessa capacitação. Veja o tamanho da Bíblia. E veja que ela é um livro que tem um assunto, que tem uma linguagem, escrita por vários autores, que tem uma história, que deve ser aplicada à vida das pessoas. E tudo isso que eu falei até aqui, o pastor tem que se preparar nas Escrituras, o pastor tem que estudar as Escrituras, o pastor tem que pensar e ver, instruir as ovelhas de Cristo na boa doutrina, e ele tem que saber fazer isso. Ele tem, porque existe também, irmãos, há tanta coisa aqui que eu poderia falar, mas eu vou falar rapidamente. Existem as diferenças das necessidades das ovelhas. Existem aqueles que precisam de leite, existem aqueles que precisam de alimento mais sólido, né? Existem aqueles que já cresceram um pouquinho, mas não tanto, aqueles que já cresceram mais. E o pastor ele tem que ministrar, ele tem que ensinar as ovelhas. Além disso, existem as dificuldades que eu falei para os irmãos dos falsos mestres, internamente e externamente. E o pastor tem que avaliar isso e conhecer isso. Então, é um trabalho de contínuo estudo, meditação, reflexão, capacitação. Não pode ser feito de qualquer maneira. Não pode simplesmente ser dito assim, vamos, eu vou lá. Né? Uma expressãozinha que eu ouvi de um pastor aí há um bom tempo, ele diz assim, um sermão feito no joelho. Parece até que é um sermão feito com oração. Não, não é isso. É um sermão em que o dito pastor chega na hora do culto e começa a pôr a Bíblia no joelho, escolhe aí um texto qualquer para pregar. Esse tipo de prática é abominável, irmãos. Por quê? Porque não corresponde à seriedade do trabalho do ministério. Nós não podemos tratar o ministério do ensino da palavra dessa forma leviana. Então, exige muita dedicação, exige muito estudo, exige tempo.
dedicação. Quero ler com vocês também aqui, em 2 Timóteo agora, tá? Capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Olha o que Paulo fala para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2. Olha o que ele diz, irmãos. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, tá? Diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para que também ensinarem os outros. Olha só o processo, né? Então, Timóteo aprendeu com Paulo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Tudo é a graça de Deus, né, irmãos? Tudo é a graça. Aí Paulo diz assim: o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste. Com quem Timóteo aprendeu? Com Paulo. Privilégio, né? E aí, o que ele diz? Confia a homens fiéis que sejam idôneos. Tudo isso tem a ver com verdadeiras pessoas sérias, pessoas realmente chamadas por Deus e que estão ali para se preparar, irmãos. Então, o que ouvir de mim, ensina, passa para os outros, homens fiéis, idôneos. E esses homens vão fazer o que, irmãos? Ensinar outros homens. Isso mostra a capacitação do ministro. Ou seja, antes do ministro pregar, exige-se que ele aprenda com os outros, com os mestres da igreja. Os pastores, eles têm que ser capacitados por outros irmãos, experientes, tanto na experiência prática do ministério, como na experiência do ensino, como aqueles que já conhecem muito bem a doutrina. Então, eles têm que... Timóteo aprendeu com Paulo, e Timóteo ensina homens fiéis e idôneos que vão ensinar outros. Esse é o processo. Assim vai se formando pastores, assim vai se formando a igreja. Então, o ministério é tão sério, irmãos, que ele exige estudo, preparação, essa capacitação na boa doutrina. E o ministro, então, por exemplo, Paulo vai dizer lá, nós vamos chegar lá no capítulo 3 ainda, que nós estamos estudando, que não deve ser novato, ainda deve ser um novinho na fé, vai começar a pregar. Não pode ser isso. Ele precisa ser preparado, ele precisa aprender para que então ele possa ensinar aos outros irmãos. Então, aqui está a capacitação. A capacitação exige tempo. Tudo isso que o ministro vai ter que fazer, ensinar a boa doutrina, combater falsos mestres, antes dele começar a fazer isso, ele tem que aprender. Isso nós vemos no próprio Senhor Jesus, quando chamou os seus discípulos, esteve com eles para ensinar. Os apóstolos aprenderam diretamente com Jesus. Não é maravilhoso isso? Né? Eles aprenderam com Jesus. Eles fizeram um seminário com Jesus, digamos. Eles estiveram ali sendo capacitados pelo Senhor Jesus Cristo, irmãos. Agora, o último texto que eu quero ler com vocês hoje, nós estamos vendo aqui todo esse assunto sobre a capacitação, é que no final de contas, irmãos, o que ele vai pregar? O que ele vai ensinar? O que ele vai aprender e o que ele vai ensinar? Leiam comigo agora 2 Timóteo, aqui mesmo 2 Timóteo, agora mais um pouquinho adiante, lá no capítulo 3, versículo 10. Vamos lá? Leiam comigo, a gente vai ler do 10 até o capítulo 4, alguns versículos, tá? 3:10 de 2 Timóteo diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, olha, Paulo falando com o pastor Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, primeiro de mim, e de que foste inteirado, sabendo que tens aprendido, de quem tens aprendido,
e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse homem de Deus aqui, irmãos, é provavelmente um ministro. O ministro, ele tem que... O que é que ele vai pregar, enfim? A Escritura. A Escritura. Ele tem que se firmar na Escritura, que é divinamente inspirada. E ele, então, esse homem de Deus, e todos os outros cristãos também, claro, mas ele como modelo do rebanho, né? E ele como irrepreensível. Ele tem que ser perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ele conhecer o evangelho da salvação, como Paulo diz aqui, sábio para a salvação. Ele tem que ser perito, digamos assim, no evangelho da graça, e pregar o evangelho, e nos mandamentos de Deus, conforme o Evangelho, para que ele possa ensinar as pessoas. Olha o que diz agora no capítulo 4, irmãos. Conjuro-te, pois, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando ao que, irmãos? Às fábulas. Irmãos, aqui está. Esse é o trabalho do ministro. O que nós vimos, então, no nosso estudo de hoje? Que o trabalho primordial do ministro é o ensino. E essa capacitação dele diz respeito a ele estar firmado na boa doutrina e que lhe dará a capacidade de exortar, de edificar a igreja e de combater o falso ensino. Ele precisa ser uma pessoa, portanto, nesse aspecto, que conheça as necessidades das ovelhas e conheça também o que está acontecendo na sua cultura, para que ele possa, então, mostrar, ter o padrão do evangelho e mostrar tudo que é falso e combater o que é falso e edificar a igreja na boa doutrina. Ele precisa se esmerar, ele precisa estudar continuamente a palavra de Deus. Ele precisa ser preparado por outros mestres e continuamente se capacitar, estudar, como nós temos visto aqui. E tudo que ele tem que pregar, enfim, é o evangelho das Escrituras. É a Escritura, é a palavra de Deus. Ele tem que pregar, pregue a palavra, diz Paulo aqui a Timóteo. Prega a palavra, tempo a tempo e a fora de tempo. Eu queria concluir, então, com dois pensamentos para nós aqui. Em primeiro lugar, meus irmãos, esse é o verdadeiro pastor. Tá? Irmãos, não ouçam falsos pastores. Não ouçam pessoas que não façam isso. Não ouçam. Afastem-se desses homens, falsos profetas, que não façam, que não tenham essa capacidade. A igreja nunca pode escolher alguém para a igreja local, por exemplo, que seja assim, falso. Mas tem que saber discernir os verdadeiros ministros, que são esses aqui capazes de fazer tudo o que eu lhes apresentei. Isso não é capacidade deles, na verdade, é a graça de Deus. Lembra que Paulo diz, fortifica-te na graça de Deus em Cristo Jesus. Tudo é graça. Mas nós temos que saber reconhecer isso e não ouvir falsos mestres. Falsos mestres, negativo. Meus ouvidos aqui não são deles. Tá? Em segundo lugar, irmãos, honrar os verdadeiros pastores. Orar por eles, saber das suas dificuldades e orar por eles e apoiá-los em tudo o que for possível. Isso tanto a igreja como cada irmão individualmente deve honrar, deve orar, deve ouvir. Não devemos seguir ninguém cegamente, é claro. Desde que eles preguem a palavra sempre, sendo bereando, voltando às Escrituras, mas honrar os ministros que se dedicam a pregar e a ensinar, orando, contribuindo, apoiando em tudo o que nós pudermos apoiar. E eu tenho ainda uma terceira palavra aqui, irmãos, que é, aqui não tem pastores, no caso sou só eu hoje aqui, né? Mas está sendo gravado e é possível que pastores ouçam essa mensagem, né?
Irmãos, para nós pastores, aqui está o padrão do ministério do ensino. Nós devemos nos dedicar a esse trabalho com muito amor, com muita fé, com muita perseverança, com muita confiança no Senhor, pela graça, né? E não nos desviar para outras coisas. Não nos desviar para filosofias humanas, não nos desviar para outros tipos de prática que podem ser boas, mas não é a nossa principal prática. Né? Como principal, nós temos que estar firmemente nessa nossa função de ensino e nos dedicar, orar muito, nos dedicar muito ao estudo e amar a Igreja de Deus e ter muita paciência. Porque o trabalho é muito difícil. Eu disse para vocês, lá no início da exposição, já tem mais de ano que nós começamos a estudar 1 Timóteo. E é por isso que Paulo começa as cartas pastorais assim. As outras cartas dizem assim, graça e paz. Agora, as cartas pastorais ele diz assim, graça, misericórdia e paz. Porque misericórdia é que o pastor precisa de socorro de Deus todos os dias. Né? Então, irmãos, esse socorro, os pastores devem contar com ele em Cristo Jesus. Então, essa mensagem chegando a pastores, a ministros, aqui está, irmãos, o nosso trabalho. Então, vamos orar. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, Senhor, tratar deste assunto tão maravilhoso, tão importante. Abençoe a nós aqui, a nossa humilde, pequena igreja, com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua bênção, para que eu seja um ministro fiel e essas ovelhinhas, Senhor, sejam guardadas em Cristo Jesus. Guarda todas, Senhor, na sua palavra e fortaleça e edifica os irmãos aqui. Mas também, Senhor, abençoa toda a sua igreja. Dá discernimento a todos nós, todos que ouvirem essa mensagem, a se guardarem de falsos pastores e a ouvirem apenas ministros fiéis. E em nome de Jesus, que o Senhor levante muitos jovens para se preparar e para pregar o Evangelho na nossa nação e por toda a terra, Senhor, que o Evangelho se espalhe. Em nome de Jesus, faz isso, Senhor, para o seu louvor, honra e glória. Levanta pastores fiéis, idôneos, que aprendam e ensinem outros, em nome de Jesus. Que o Evangelho se espalhe. Nós oramos assim, que o Senhor abençoe essa igreja, tanto aqui como em todos os lugares. No Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ler a Escritura? Convido vocês a abrirem comigo a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 6. Nós vamos agora para a última parte do culto e vamos ler a palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo 6. Vamos abrindo a sua Bíblia.